A respeito dos padrões impostos pela sociedade, vamos começar a falar a respeito da família. Isso você observa muito em propagandas de final de ano. Aquela família toda feliz, todo mundo alegre, conversando, se divertindo. Mas a verdade é que algumas famílias, muitas vezes, elas são tóxicas. Você pode ter um pai, uma mãe, um irmão, um tio, tóxico, que de repente causa algumas sensações negativas em você e a relação não seja tão favorável assim. E isso foge do padrão da sociedade. Só que o que acontece? Muitas vezes existem pessoas que elas insistem em ser tóxicas, Às vezes a gente pode buscar dentro de nós essas dificuldades e de repente buscar ajuda, indo para a terapia, trabalhando essas dificuldades, mas quando você vai na terapia, você trabalha você, Você pode até trabalhar a relação, aquela relação lá do passado que não é legal e tudo mais, mas você trabalha você e não a pessoa. Às vezes você muda, para de repente estabelecer uma relação com a pessoa boa, favorável, mas às vezes aquela pessoa não muda, ela insiste em ser negativa, ela insiste em ser tóxica. E aí o que a gente pode fazer nesses momentos? Observar que esse padrão imposto não existe. Então não necessariamente você precisa se relacionar bem com seus familiares. Essa é a verdade. Você tem que se relacionar bem com pessoas que fazem bem a você. Observar dentro de você o que você quer nutrir, qual é a emoção. Só que lembrando, tomar muito cuidado para você não ter também um pensamento generalista ou dicotômico. O que quer dizer com isso? Então Eduardo, você está me falando que a partir do momento em que eu vivencio uma dificuldade com uma pessoa, então ela não serve. De forma nenhuma. As dificuldades, elas servem e elas vão servir como formas de amadurecer a nossa relação. Porém, quando essas dificuldades elas ficam muito persistentes a todo momento, é interessante a gente adotar estratégias que promovam o nosso bem-estar, com pessoas que propiciem isso no nosso dia a dia. E se a gente for ver também esses padrões, a respeito, sobre trabalho, ou também sobre relacionamentos, isso é um padrão X e muitas vezes a gente começa a seguir por um outro estilo de padrão, tanto em relacionamentos como também a respeito do trabalho. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, pessoal, olhe para si, olhe para dentro aí do seu coração, olhe para dentro do seu coração e observe o que faz bem para você. Qual é aquela relação, qual que é aquele estilo de vida que você quer, que o seu coração bate mais rápido quando você realiza um sonho, quando você está com aquela pessoa. Então, esse estilo de padrão é muito mais favorável para a sua vida do que esse estilo de padrão imposto pela sociedade. Bom, mas uma coisa é certa. Uma coisa é eu falar isso para vocês. Uma outra coisa é mudar esse estilo de padrão, que não é nada fácil, porque a partir do momento em que você, digamos, pensa fora da caixinha, você vai encontrar possivelmente várias pessoas que podem te julgar por isso. A partir do momento em que você muda o seu comportamento, a forma como você pensa sobre a vida, as suas emoções, você se sente uma pessoa mais empoderada sobre a sua vida e sobre os seus objetivos, cabendo a você escolher muitas vezes as pessoas que você quer se relacionar, o que você quer próximo da sua vida. Lembrando que trazendo um pensamento realista sobre a situação. Porque muitas vezes, por exemplo, se por acaso eu não me relaciono bem com a minha mãe, o que vai acontecer? Ela não vai deixar de ser minha mãe. Ela vai continuar sendo minha mãe. Mas muitas vezes, se eu não me relaciono bem com ela, que pessoas eu posso buscar na minha vida que de fato eu me relaciono bem? Talvez meu pai, meu tio, minha tia, meu primo. E perceber que essa visão realista, a partir do momento que você olha e fala, ela continua sendo minha mãe, mas eu não me relaciono bem. Respeita, esse é o estilo dela, respeita isso. Porém, você escolher, de repente, estar mais próximo com outras pessoas, você não precisa desvalorizar ela, apenas valoriza a si mesmo. Bom, pessoal, então o que eu falo para vocês é respeite os seus padrões. Comece a olhar para si mesmo e ver o que é melhor na sua vida. E adotar estratégias para promover isso à sua realidade.